Olá, digníssimos! Sejam muito bem-vindos ao canal Conservadores, é um prazer tê-los conosco. Antes de mais nada, já curtam esse vídeo, se inscrevam no nosso canal, participe conosco deixando o seu comentário aí e nos acompanhe também no Instagram, @canal Conservadores. O nosso tema hoje é partidos políticos, necessários ou dispensáveis? Roda a vinheta. Os partidos políticos estão previstos na própria Constituição Federal, em seu artigo 17. E ele também tem uma lei própria que trata de todos os aspectos aí dos partidos políticos. É a Lei 9.096 do ano de 1995. E no artigo 1º dessa lei já traz um conceito básico do que vem a ser para o ordenamento jurídico brasileiro os partidos políticos. E o artigo diz o seguinte: o partido político visa assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Vejam bem, estamos falando aqui de regime democrático, sistema representativo e direitos fundamentais. Na prática, será mesmo que o partido político cumpre essas funções? Então, digníssimos, sempre houve na história grupos tentando participar do poder. Até mesmo na época antiga da monarquia absolutista, onde os reis que detinham todo o poder, existiam grupos que se juntavam para poder influenciar de alguma forma as decisões dos reis da época. E no final do século XVII, até mesmo depois da Revolução Francesa, no século XVIII, que o termo partido político passou a ficar em evidência, onde esses grupos que tentavam influenciar nas decisões reais passaram a se unir com esse cunho político, denominados partidos políticos, se aperfeiçoaram ao longo da história. Os partidos políticos, geralmente, possuem identidades ideológicas, né? Cada um costuma defender algum tipo de opinião política. Então, um grupo com um partido político geralmente é composto por pessoas que defendem e comungam da mesma ideologia política, dividindo, portanto, a sociedade em vários grupos com diversas ideias. E todos os partidos políticos possuem interesses em comum, que são influenciar nas decisões tomadas pelo governo. Digníssimos, é bom sabermos que até o ano de 2016, aproximadamente 35 partidos foram criados, em média um partido por ano. É bom sabermos também que após o ano de 1889, após a implementação da República, alguns partidos monárquicos foram extintos. E no ano de 1930, os partidos republicanos também foram, com a implementação do Estado Novo, no ano de 1937 a 1945. Dando um salto no tempo, considerando a última eleição de 2018, alguns partidos alteraram a cor das suas bandeiras, alteraram as suas siglas, nomes, enfim, fizeram bastante alterações. Mas o que nós não vimos ainda foram alterações de ideologias. Então, ao nosso ver, isso pode ter sido uma forma de camuflar alguma ideia que já defendiam, alguma forma de tentar transparecer uma proximidade com o público ou de tirar uma visão pejorativa do que nós temos de partido político. Olhando nesse contexto, surge a dúvida: de fato, o interesse deles é um interesse coletivo, um interesse social ou um interesse individual de seus representantes e etc. Como já foi dito, para tentar fugir um pouco do sentido pejorativo, né, que veio a abarcar os partidos políticos, ideias de que partido não serve para nada, e até para camuflar um pouco de algumas ideologias, né, alguns partidos políticos mudaram sim cores da bandeira, mudaram de nomes, né? A gente pode destacar inclusive o PEN, que era o Partido Ecológico Nacional, que em 2018, numa tentativa de atrair o então candidato Jair Bolsonaro, né, mudou o nome para Patriotas, no intuito realmente de atrair para ele sair candidato, né, por esse partido. E depois ele chegou até a lançar o Cabo Daciolo, né? Temos outros exemplos também. O PPS 23, ele virou Cidadania,
PP virou Progressistas. PT do B acabou virando Avante. A gente vê que o PSDC, Partido da Social Democracia Cristã, virou só Democracia Cristã, tirando a menção ao Partido Social. Da mesma forma, o PMDB, que também tirou o P, passou a ser chamado de MDB, Isso, somente de movimento. Movimento Democrático Brasileiro. Sim, o PRB, né, que é um partido relacionado aí à Igreja Universal, ele deixou também de ser partido republicano e virou republicanos apenas. E todos, uma tentativa mesmo de retirar o nome partido, que está soando de forma pejorativa de seus registros, de seus nomes, né? Tentando deixar o partido com uma visão mais harmônica, mais bem visto. Assim, mas tentar realmente aproximar, né, do eleitorado brasileiro. Exatamente. Um exemplo recente também é o Novo. A gente não vê ele como Partido Novo. Isso. Vê como Novo. Isso, justamente. Ele Mais carrega a como bandeira novo. Novo. Exato. E, na teoria, né, ser um partido não é ruim. O termo partido ele remete a parte, fração. Né, fração de um governo, de ideias. Então, o partido, teoricamente, ele não representa algo ruim. Mas devido às atitudes, né, das pessoas envolvidas com a política, com os partidos por todos esses anos, acabou trazendo esse sentido pejorativo, né? E na teoria, como a gente já viu também, os partidos, eles têm interesse... e na teoria, como a gente já viu também, os partidos eles estão diretamente ligados ao regime democrático, ao sistema representativo e à garantia de direitos fundamentais. O que vem a ser essas três coisas? Estão dizendo, então, que o partido político ele contribui para o regime democrático, para o poder realmente emanando do povo. Né? Abraham Lincoln até tem uma citação famosa, né? Que a democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Então, o partido político, na teoria, ele visa justamente garantir a democracia, um poder emanando diretamente do povo. O sistema representativo é o sistema eleitoral nosso, né? É a democracia sendo exercida de forma indireta, através de representantes eleitos, né? Através das eleições. E é obrigatório estar num partido político para concorrer às eleições. E é garantir direitos fundamentais, que ele também está ligado aí, né, a manifestações, não só nas eleições, mas no âmbito jurídico também, de outras formas, né? Sim, mas o que a gente vê na prática é que nem sempre é esse mar de rosas, né? Nem sempre é essa maravilha. Um partido político, né, são grupos com ideologias políticas. E isso acaba sendo, né, sendo o símbolo da democracia, porque são vários grupos com várias ideias diferentes. Mas existem várias pessoas também com várias ideias diferentes e não precisam necessariamente estar ligadas a um grupo. Total. Né? Porque esses partidos políticos, principalmente no âmbito municipal, eles acabam deixando muito a desejar no que diz respeito às eleições. Eles perdem o valor democrático, porque muitas pessoas não conseguem, às vezes, lançar uma candidatura, porque determinada pessoa é líder de determinado partido político e por intenções políticas diversas desse que pretende se candidatar, a liderança opta às vezes por uma outra pessoa. Então cadê a democracia aí? O partido perde seu valor democrático. Sim, nas eleições a gente vê justamente que na prática é diferente. Não só no âmbito municipal, né, como no âmbito federal e estadual também. A gente, na prática, encontra a figura de donos de partido, do poder que tem, né, os coronéis até os dias de hoje. Verdade. Né? Porque o partido, querendo ou não, ele dá trabalho, mas ele também dá poder na mão da pessoa. Né? Esses donos de partido, o pessoal do diretório estadual, né, no exemplo aí das eleições municipais, o pessoal do diretório estadual, ele tem muito poder sobre o partido municipal, né, na escolha dos candidatos, na tomada de decisões. Então, a gente vê que o interesse particular ele acaba prevalecendo sobre o interesse coletivo. Na prática, acaba que justamente o interesse privado particular de alguns acaba sobressaindo justamente sobre o interesse coletivo, que é, na teoria, a função de um partido, né? Juntar pessoas com as mesmas ideias, com os mesmos ideais, para alcançar aí um governo
melhor da forma que eles querem, né? Isso aí é muito bonito, é um mar de rosas. Mas Na acaba que prática. na vida real é realmente um pouco diferente. Porque o interesse individual, ele acaba se sobressaindo sim, né? E tirando essa questão crítica negativa também do partido político, olhando para o lado do eleitorado, é interessante essa divisão de grupos, porque a pessoa que vai votar, ela tem uma ideologia, então ela vai poder votar numa pessoa acreditando que aquela pessoa que faz parte de determinado grupo comunga daquela mesma ideia que ela. Então, de uma certa forma, isso serve um pouco para, pelo menos na teoria, para filtrar, né, essa ideologia partidária e onde o eleitor ele pode optar por escolher uma pessoa que comunga da mesma ideia que ele. As eleições que de fato deveriam ser diretas, ela acaba passando por esse filtro. E Isso. fica a cargo do partido se aquela pessoa para quem eu direcionei meu voto vai ser eleito ou não. Justamente, na verdade, o sistema proporcional, né, ele elege partidos, né? As cadeiras dos membros do Poder Legislativo, né, seja no âmbito municipal, estadual ou federal, ela não é para pessoas, ela é do partido. O sistema de legenda, que a gente chama de legenda, né, os votos eles vão para o partido. Os votos de cada candidato vão para o partido e o mais votado dentro do partido ganha uma cadeira. E outra, se esse candidato foi, né, tiver o registro de candidatura aí indeferido, na verdade tiver o mandato cassado, né, sofreu algum tipo de Quem impeachment, de substitui impedimento. é o segundo mais bem votado do Isso. mesmo partido. Não é o votado da eleição, né? É o do próprio partido, o segundo mais votado do próprio partido que substitui. Porque a cadeira que, por exemplo, no âmbito municipal, o vereador, né, ganha, né, o vereador conquista, não é dele. Essa cadeira é do partido. E aí por isso que tem até o voto de legenda também, onde pessoas votam no partido. Vai lá votar para vereador, tem 5 dígitos. Você digita só os 2 primeiros. E aí esse voto ele vai para o partido e ele soma na legenda para os candidatos. Tem muitas pessoas fazem isso, né? Tem pessoas que admiram o PT e que, independente da pessoa que está concorrendo às eleições, de estadual, municipal, federal, não interessa, eles vão querer eleger pessoas do Partido Trabalhista. Sim. Da mesma forma, nas últimas eleições de 2018, com a onda Bolsonaro, muitas pessoas passaram a idolatrar o PSL, que foi o partido em qual o Bolsonaro saiu candidato a presidente. Hoje o partido acabou de perder um pouco de força política, mas naquela época, se você falasse que você era do PSL, não interessava quem que você era de fato. Você defendia as mesmas bandeiras do presidente da República, então muitas pessoas foram eleitas, na verdade, Sim, nessa onda, né? Do partido do PSL. Através justamente dessa questão ideológica, né? De influência, de coletividade, né? Efeito manada, né? E se acontecer com a Aliança Brasil, vai acontecer a mesma coisa. Isso, pode ser. Né? Né? Se der certinho lá com o registro e tal. Isso, e se também o presidente continuar sendo bem visto. Em contrapartida, alguns partidos até perderam prestígio também, né? O próprio PT, muitas pessoas votam na sigla partidária, no número, porque realmente apoiam de forma cega esse partido. E não só ele, como outros também, né? Mas da mesma forma também perdeu muito prestígio. Isso, perdeu muita força. Hoje em dia, se tiver aliado ao PT ou se tiver alguma demonstração que é do PT, né, a maioria, pelo menos, da população já causa aquele... Já tem bem pejorativo. Um rançozinho. Isso. E a gente pensa, mas por quê? Qual que é a vantagem de estar envolvido com o meio partidário, de ser um presidente de partido? Claro que tem as exceções, a gente não pode generalizar, e também a questão financeira que nós vamos falar agora, né, não são todos os partidos que pegam, né? Muitas vezes para o município, para as eleições municipais, o partido também municipal nem chega a pegar esses recursos, né? Mas tem aí a figura do fundo partidário e do fundo eleitoral, que são as formas aí de receita, uma das formas de receita dos partidos políticos. Que é o próprio dinheiro do povo que acaba sendo revertido em prol de campanhas político-partidárias. Né? Isso, o fundo eleitoral ele é só mesmo para campanha, né? Para fazer campanhas eleitorais, justamente nos anos de política mesmo, de 2 em 2 anos, para os anos eleitorais, para custear realmente as campanhas dos candidatos. E o fundo partidário e o fundo eleitoral é composto aí por
dinheiro público, né? Bastante dinheiro público, Bastante. né? Bastante mesmo, que vem do nosso bolso como contribuinte, né? A gente paga em campanha dos candidatos, não de todos, obviamente, mas da maioria. Pagamos os advogados deles para Advogados defendê-los. deles. E já os partidos, e já o fundo partidário, ele não é só na época das eleições, né? Ele pode vir de empresas, de outros locais, de outros lugares, de pessoas físicas. E ele é para custear não só as eleições, como o dia a dia dos partidos. Salário de presidentes, né? Por exemplo. O William falou do PT, vamos continuar batendo essa tecla que é, assim, é famoso, né? Tá em voga aí. O Lula recebe um salário, além de salário de ex-presidente, ele recebe um salário do partido. O Partido dos Trabalhadores paga um salário para o Luiz Inácio Lula da Silva também. Então, o fundo partidário ele serve para pagar aí contas de advogado, conta de água e luz, né, dos diretórios físicos, dos comitês, salário de trabalhadores, de filiados, né, e a maior parte disso vem justamente do nosso bolso, infelizmente. Então, o partido político tem sim, né, uma ótica na prática muito pejorativa por causa disso, né, por causa dessas questões aí de usar dinheiro público, dos interesses individuais, né, sobressaírem sobre os coletivos, de a gente ter chefe de partido, coronéis, né. E olha pra vocês verem, no âmbito municipal, por exemplo, não só no âmbito municipal, né, mas só a título de exemplo mesmo, presidente de partido político não tem salário. Aí você fala, então pra que uma pessoa vai querer ser presidente de partido? Mas como já foi dito pelo Wesley, ele tem uma força na mão, dentro do município, entendeu? No período de eleições, ele, juntamente com as pessoas que são filiadas, é um grupo que possui uma força política no município. Isso acaba influenciando. Assim como na época monarca, que eles queriam influenciar as decisões do rei, isso acaba influenciando nas eleições municipais. Então, a pessoa não tem um salário, mas ela tem poder, como já foi dito. Às vezes troca de cargos, promessas, né? E aí vai. E assim, para sair um pouco disso, há quem defenda as candidaturas avulsas, que sai um pouco dessa legenda, sai dessas amarras do partido. Porque para ser candidato hoje, é obrigatório estar filiado. É um dos critérios que a Constituição Federal estabelece. E há quem defenda que isso tem que acabar. Não que os partidos políticos tenham que acabar, mas que essa obrigatoriedade de estar filiado tem que acabar. Para a gente poder nos lançar candidatos de forma avulsa, sem um partido. Imagina aí se todos os mais bem votados da eleição fossem eleitos. Verdade. Há quem diga que isso que é democracia de verdade. Seria mais justo, né? Nós, como os estudantes de direito, advogados, que buscamos promover a justiça, nós defendemos exatamente isso, né? Isso seria uma sociedade mais justa. Independente. Mas então, os partidos políticos, eles são necessários ou eles são dispensáveis? Há muita controvérsia sobre esse tema. A gente destacou que há alguns pontos positivos, alguns pontos negativos, um pouco da teoria e da prática, né? E eu vou para dois conceitos aqui de alguns escritores, para a gente poder entender um pouco mais dos dois lados. O professor e jurista Darcy Azambuja, ele defende a existência dos partidos políticos. Ele fala o seguinte: os defeitos dos partidos políticos, eles são, na verdade, o defeito dos homens. E se a gente corrigir o defeito dos homens, a gente corrige o defeito dos partidos políticos. E, de fato, faz sentido. Os homens são maus, né? E os homens tomam essas decisões. Ele é o próprio lobo dele. Sim, justamente. Então, realmente, o partido político, por si só, ele não representa mal. Ele, de fato, defende, sim, o interesse democrático. Pela natureza humana. Pela natureza humana, justamente. E, de outro lado, temos Max Weber. Ele diz que o partido político é uma associação que visa um fim deliberado. Seja ele objetivo, como realização de um plano, e seja pessoal, ou seja, para obedecer, né, vontades pessoais de indivíduos. E, consequentemente, alcançar glória para os seus chefes, algozes, para os líderes. Ou então, voltado para esses dois objetivos em conjunto. Então ele fala que tem sim um objetivo, aí, às vezes coletivo, mas que, na verdade, né, por trás disso há interesse individual. Há interesse de benefício de chefes, de líderes. Por trás de uma criança tem sempre a figura de um cachorro. Então fica essa reflexão, digníssimos. Na verdade, os partidos políticos têm seus lados positivos
e também seus lados negativos. Cabe a gente saber interpretar em cada caso e individualmente, principalmente também na hora de votar, de exercer a democracia. Se a gente vai ter essa ótica positiva ou negativa. Saber interpretar tudo o que acontece. Então esse foi o vídeo de hoje, digníssimos. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Foi um prazer. Já se inscreva no nosso canal e curta o nosso vídeo. Ative o sino das notificações e não se esqueça, digníssimos, deixe aqui embaixo a sua sugestão de tema. Muito obrigado e até breve.